Bom, estamos de volta e eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, colocar o Twitter aí do nosso Super Pop, que é o oficial Super Pop. E hoje vamos falar de futebol, que futebol é uma coisa que o brasileiro adora. Então o que me preocupa é o seguinte, temos aí a Copa do Mundo chegando e, mais uma vez, a violência no futebol. Por que isso, gente? As pessoas não conseguem se conter. Parece que naquela hora que tá tudo rolando ali, o negócio acaba acontecendo. É impressionante. É toda vez a mesma história e o brasileiro não aprende. E vou falar boa noite. Vou falar pro Dinei logo, né? Porque já que vamos falar com futebol, a gente vai falar com o Dinei. Boa noite, Dinei. Tudo bem? Boa noite, Lu. É um prazer estar aqui. Eu pensei que você tinha esquecido de mim, né, pô? Tá bonito, hein, Dinei? Tava pagando cofrinho aí, viu? Ih, você já vai começar já? Tá bonito, camisa rosa, tudo chique. Não, é pra vir no seu programa, né? Apesar que você esqueceu de mim, mas tudo bem, né, Lu? Dinei, você agora tá com a pinta de empresário e tal, mas jogou no Corinthians. Você é corintiano ainda? Graças a Deus, maloqueiro e sofredor. Ô, Lu, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou dar a camisa de um time meu que fez... essa camiseta. Eu vou dar pra você, do Vida Louca, que fez 10 anos. Qual que é a Vida Louca? Idade. É um time da Várzea, entendeu? Como nós estamos falando de futebol, deixa eu ver. vou dar pra sua mão. Que E é pra bonitinho. usar, viu? Não é pra dar pras pessoas, não, viu? É do Vida Louca, da Brasilândia. É pra usar, viu? É da Brasilândia, Vida Louca. Fala assim, Vida Louca, Brasilândia. Não, fala Vida Louca. Obrigada. Mas você não pode falar Vida Louca? Posso, Vida Louca. A vida é louca mesmo. Posso falar. Um beijo aí pra galera. Um beijo, Lu. Adoro. Com o maior Você prazer. sabe que eu te adoro. Eu também gosto muito de você. Você tá muito chique, muito bonito. Obrigado. Tá na pista? Bom, infelizmente, hoje, mais uma vez, é um papo, mas é um papo construtivo, porque eu acho que essa violência no futebol tem que parar, né? Eu tenho certeza que você tem acompanhado esses últimos acontecimentos que aconteceu com o seu time, mas a gente, dessa vez foi com o Corinthians, né? Mas poderia ter sido com qualquer time. A gente já aconteceu com muitos outros. Infelizmente, hoje estamos falando do Corinthians, mas nós sabemos que a violência no futebol acontece com qualquer time. A gente vê na Inglaterra, tem os hooligans na Holanda. É uma coisa que acontece sempre. Por que isso, hein? Eu acho que, se tratando de violência, acho que não tem time. Infelizmente, aconteceu com o meu time e com o time do Vampeta, que nós somos corintianos, né? Mas eu acho que tem que dar um basta nessa violência. Eu acho que tem que haver punição, entendeu? Tem que ter punição, não é só porque foi o Corinthians, mas eu acho que tem que ter punição. Com certeza. Eu acho que não está errada É a a lei, punição né? que foi feita com o Corinthians, só isso. Dói eu falar isso da minha torcida, né? Mas eu acho que tem que ser para todos. Com certeza. Bom, já que você falou do Vampeta, eu vou falar boa noite, Vampeta, que também é jogador do Corinthians e vice-presidente do Grêmio Osasco. Tudo bem, Vampeta? Tudo bem, boa noite. É um Bem-vindo. prazer estar de volta. Faz Sempre tempo, com esse hein? sorriso bonzinho, ele tem um sorriso bonzinho, né? Diferente do Ginei com essa cara de para. safado. Olha isso. Tudo bem, Vampeta? Tudo bem. Bom, então você concorda com ele? Na hora lá da torcida, as pessoas, os ânimos se exaltam. O que acontece? Então, assim, eu acho que é uma coisa lamentável quando você fala de esporte que tem violência, né? O esporte começa às vezes com lazer e se torna às vezes uma coisa profissional. Futebol, por que não um jogo de vôlei? Então, o futebol é o esporte que no mundo todo agrega multidões, é o esporte mais disputado, onde o maior evento de esporte do mundo é uma Copa do Mundo, né? Que tem assim a maior audiência. E eu lamento eu acho que os responsáveis têm que pagar. O Clube Corinthians, por exemplo, o Clube Corinthians, aquele escudo Corinthians não tem culpa de nada. Claro, não. Viu o que eu tô falando assim? Por exemplo, os jogadores se preparam para jogar, vão até a Bolívia, concentram e depois, pelo um ato de poucas pessoas falam, um ato de responsabilidade com fatalidade que, mesmo que o cara seja responsável, eu acho que ele não apontou aquilo, vou matar aquele boliviano. Claro. Mas aquilo pode levar a uma morte. Então, por que antes não a segurança do estádio já corrigir todo mundo, ter isso tudo? Aí fala assim, mas só que não é só no Brasil. Eu joguei na Holanda, joguei na Itália, joguei na França, no mundo árabe. Isso está espalhado no mundo todo. Com certeza. Se não morre, Deus o tenha um bom lugar, o moleque lá, não dá nada. O Corinthians não joga a Libertadores de quarta-feira passada sem ninguém no estádio. Foi mais um acidente e não tem isso. Infelizmente morreu um boliviano no estádio, um moleque de 14 anos com seus sonhos, com seu time de coração, que foi torcer. Mas eu acho que o Clube Corinthians não é responsável por isso. Não, o torcedor não pode ser maior
do Não, que o com clube. certeza. É o que eu falei. A violência está em qualquer time, né? A pessoa louca torce para todos os times. A pessoa que Tem, mas assim, a Conmebol, se a partir do momento que ela começar a adotar isso para todos os clubes, Claro. não é só por morte. Por todos os atos, a Libertadores não vai ter público, o Campeonato Paulista não vai ter público, o Campeonato Brasileiro não vai ter público. Agora, as pessoas responsáveis têm que se Tem que ser responder punidas, pelos com seus certeza. atos. E não Luiz fazer com Ceará. que todo mundo pague. Concorda, Luiz Ceará? Boa noite. Boa noite. Boa noite Comentarista aqui da Rede TV, jornalista esportivo da equipe de esporte da Rede TV. Boa noite. Uma honra. Muito obrigada pela presença. Uma honra. Então, infelizmente, hoje trazendo o Corinthians como o vilão, mas na realidade não é o Corinthians, né? São as pessoas que são culpadas, né? Algumas pessoas não tem, eles poderiam torcer para o São Paulo ou para o Flamengo, não é o time, é a pessoa que não agiu de boa fé, quer dizer, a pessoa que é irresponsável e acaba que o time é punido por uma coisa que não foi o time que fez. Como é que isso é aceito? Luciana, isso é uma loucura coletiva, né? Se você levar em consideração que a Polícia Militar, na entrada do estádio, permitiu que as duas torcidas entrassem com os sinalizadores, Isso com que o eu não rojão. entendo. Por que pode entrar com Mas isso? não pode entrar. Mas A por que deixa? Comebol proíbe no artigo 2, né, ela proíbe qualquer tipo de artefato, Arma de fogo, qualquer coisa qualquer tipo Bomba. de artefato. Não pode entrar bomba, lá tinha que entra com querosene, isso? lá tinha querosene. Né, você já imaginou explodir um galão de querosene e mata 10 pessoas, entendeu? Então a Polícia Militar errou na entrada. Todo mundo entrou com sinalizador. Né? A fatalidade foi o menino ter jogado o sinalizador, ter acionado e ter matado uma pessoa. Essa é a grande fatalidade. O que ele jogou, está claro, tem imagem. Mas é uma fatalidade acertar na vista do menino, como acertou, arrebentou o crânio dele e saiu por trás. Existem as fotos, acabamos de ver a fotografia ali agora. Entendeu? É um negócio impressionante. Mas a Conmebol, que é quem manda na Sul-Americana, no campeonato, ela puniu o Corinthians, Luciana, preventivamente. E ela está errada. Porque você não pode punir uma pessoa sem saber se ele é culpado ou não. É verdade. Entendeu? Ela puniu imediatamente o Corinthians por 60 dias e aí ela cometeu um grave erro. Ela não julgou o Corinthians ainda. Vem cá, mas também Como ela como é pode que o punir clube é preventivamente? culpado por uma pessoa louca? Isso que eu não entendo. Só pra saber. Isso faz parte da lei. A lei diz que o clube vem tem cá, mas agora responsabilidade, aqui, corresponsabilidade. Agora né? no mundo eu tô vendo o seguinte, as pessoas só agem, a lei só age depois que existe uma meleca. Pra não Mas falar outra ela coisa, puniu, que nem ela pegar puniu. Fogo, tem que pegar fogo para mudar a lei, tem que É, matar alguém para não é, poder entrar com o é, sinalizador. Gente, por que não cumprir a lei antes que aconteça uma desgraça? Ela Isso que eu não tô entendendo. puniu o Corinthians, mas não puniu o San José. Você falou uma coisa clara aí, não é? Isso pode acontecer com qualquer torcida, qualquer Claro. time. O San Você José não não foi escolhe punido. seu O estádio, O mandante tem que ser o responsável pelo o espetáculo. estádio não foi punido. De Oruro não foi punido. O estádio está lá aberto. O São José vai poder jogar em Oruro. O estádio deveria estar interditado. Eu não entendo muito o porquê, se é proibida a entrada com arma de fogo, com bomba, com sinalizador, por que as pessoas deixam eles entrarem com Mas em sinalizador? se tratando de Conmebol, é apologia da esculhambação. Né? A Conmebol é esculhambada, entendeu? Ela é a que manda na Sul-Americana, ela manda em todos os clubes da América, e ela é uma esculhambação, uma várzea, como a gente diz. Isso é Conmebol, né? Meu marido Uma fala começão várzea. de grana, uma palhaçada. Então eles fizeram esse tipo de coisa que eles fazem sempre. Isso é comum no futebol, em se tratando da Conmebol. Que triste. Triste. E vou falar boa noite para Gabriela Pasqualin, ela é apresentadora e jornalista também, que entende muito de esporte. Tudo bem, querida? Boa noite, Lu. Gabriela, você tem um filho pequeno, né? Tenho o Felipe. Quantos anos tem o Felipe? 8. 8 aninhos. Você leva ele em estádio de futebol? Direto, vai comigo sempre. Você é palmeirense? Sou palmeirense. Ela é porquinha. Sou Ela é porquinha. Tem uns palmeirenses aqui, tem alguns palmeirenses aqui. Você não tem medo depois você vê uma situação assim? Na verdade eu vou com o Felipe assim, num lugar mais protegido. Mas como é que é um lugar mais protegido? O negócio vai pra cima, vai pra baixo, atinge alguém? Eu tento chegar num horário diferente. Qual horário diferente? Depois que o jogo já começou, que tá todo mundo lá dentro, não tem aquela espera na porta, aquele encontro de torcida. Eu já apanhei em estádio. Apanhou? Já apanhei, já fui parar no hospital. E porque voltou? Apanhei. Oi? E voltou pro estádio? Não, porque eu fiquei Não, internada, eu digo, porque eu depois tava em voltou pra observação. assistir um outro jogo. Ah, sim, voltei várias outras vezes, sem Mas medo. é muito amor pelo Palmeiras. É muito amor pelo Palmeiras. Nossa, mas eu não voltava nunca mais pro estádio. Que medo.
Não, mas com criança, principalmente, é uma atenção maior. E a gente espera, né, que as pessoas respeitem, pelo menos que você está com criança, mas quando a gente se envolve em briga, a gente vê briga no estádio, o Ceará também, repórter de muitos anos, a gente vê que não tem respeito por mulher, não tem respeito por criança. Entendo isso, que as pessoas vão ficando bravas e aí o que acontece? Acontece falta de respeito, né? Infelizmente, faz parte do esporte noticiar esse tipo de coisa. Mas do futebol é o que eu tô falando. Você nunca vê essa baixaria no vôlei? Já teve briga também. Ah, Teve mas não briga é no assim. basquete esses dias, entre os jogadores, que foi parar no meio da torcida. Mas essa paixão pelo futebol, principalmente aqui no Brasil, na Inglaterra também era um absurdo, os na hooligans Inglaterra o super negócio pega famosos, fogo também. eram brigas marcadas, como a gente vê hoje em redes sociais, o que acontece, infelizmente, e no mundo do esporte a gente tem que noticiar essa parte triste também. É muito difícil. E eu tenho aqui um promotor, que é o Dr. Capês, ele é procurador de justiça e deputado estadual, que ele foi responsável pela proibição das torcidas organizadas em 94. É isso, Capês? Isso. Bem-vindo. Muito obrigado, Lu. Boa noite. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Você sempre esteve envolvido, teve essa atenção especial com as torcidas? Você proibiu. Como é que foi aceita essa proibição? E como é que você conseguiu, né? Porque deve ter sido uma briga de foice. Há uns 15 anos atrás, a situação estava muito pior que hoje. As torcidas estavam muito inchadas, tinham arma, planejavam matar umas às outras, eram Mas o organizações jogo? criminosas. Loucura. A própria Rede TV deve ter no arquivo aí uma imagem do dia 20 de agosto de 95, num jogo de juvenis, as torcidas do Palmeiras e do São Paulo, Mancha Verde e Independente, se pegaram com paus e pedras, morreu um torcedor e tinha morrido uns 22 torcedores, de 92 a 95. Que loucura isso. Aí eu era promotor, o chefe do Ministério Público, o procurador-geral, determinou que a gente tomasse providências e nós investigamos as torcidas, propusemos a extinção de 3 delas e elas ficaram proibidas de entrar nos estádios por 8 anos. Só voltaram depois de diminuir o número de membros e se cadastrarem. Então a situação, embora tenha melhorado, ainda infelizmente é difícil O Brasil, você sabe que o Brasil ainda é o líder no ranking de mortes em estádios. Quer dizer, é um absurdo isso. Olha, dentro de Uma estádios... loucura isso. Já basta essa violência que a gente tem nas ruas. Agora também na hora de ir lá no lazer, torcer pro seu time, na hora de diversão, você tá lá no estádio com seu filho, com a sua filha, com a sua mãe. Você não pode ter um pouquinho de diversão, gente? Espera aí, né? Aí é demais. Agora, Lu, dentro dos estádios a situação melhorou muito. Os confrontos ocorrem Lá de em fora. pontos distantes e horário depois do jogo, local muito distante. Então, o que eu venho dizendo é o seguinte: não adianta só processar a torcida organizada, proibir a torcida organizada de entrar. Eu venho falando isso há muitos anos. Tem que ter um grupo de polícia judiciária, Eu acho. polícia civil, Lá dentro. que investigue essas É torcidas verdade. com os instrumentos da lei do crime organizado. Interceptação telefônica, infiltra agentes. Porque é um crime organizado, né? Sim, eles podem ser presos pelo crime de formação de quadrilha ou bando. Aliás, é uma quadrilha. Sim, uma quadrilha e normalmente uma quadrilha armada. Melhorou muito. Hoje os dirigentes e torcidas, eles têm medo de incitar a violência por causa das Claro. consequências. Para que Que ocorre. serve essa violência? Para que serve? Na época funcionava como marketing. Quanto mais violenta fosse a torcida, mais torcedor ela atraía. Não. A gente aprendeu cartas de É sim. jovens Sim. fascinados É sim. por eles. Gente, o povo tudo doido. Hoje não. Hoje a violência é um mau negócio, porque a torcida Ninguém fica quer ir. proibida de entrar nos estádios, tem os bens confiscados. Só que os dirigentes não conseguem sempre Segurar. controlar a ação Não, dos porque sempre tem um torcedores. louco, outro louco. Agora, o que eu não entendo é o seguinte: se é proibido entrar no estádio com arma de fogo, com sinalizador, com bomba, com revólver, por que entra? Olha, eu queria até comentar um pouco esse incidente que ocorreu na Bolívia. Em primeiro lugar, a torcida, os diretores da torcida, que permitiram que sócios levassem sinalizador até o estádio, têm responsabilidade. A polícia boliviana, que fazia Claro. a segurança do estádio, não fez a revista com competência, foi falha a segurança. Porque tinha muitos sinalizadores, Permitiram né? que o torcedor entrasse com o sinalizador, o time mandante também é responsável. A torcida organizada
tem responsabilidade civil, indenização para a família do menino que foi morto. Responsabilidade objetiva pelos atos dos seus torcedores. Claro. Agora, a questão da responsabilidade criminal, ou seja, acusar alguém da prática de um crime, não pode ser feito como a promotora boliviana está fazendo. Isso é um erro. Se punir por atacado. Eu não consegui apurar o responsável. Eu pego as 12, não sei quem foi, e agora eu vou punir os 12 porque eu não tenho o responsável. Isso não existe. Você quer nem em sistema penal nenhum do mundo. Claro. Não existe. Então, é uma tragédia que envolve um menino que morreu, claro, que a vida não vai voltar, e dos 12 que estão presos, aqueles que não têm nada a ver com o incidente, também é uma tragédia pessoal para eles.